É, é sobre o primeiro amor, como vocês falaram? Como é? É o primeiro amor, né? Então, eu vou colocar aqui, Seu texto. aqui está o texto do primeiro amor. Interessante, estava falando já isso ultimamente na reunião dos homens, e a gente sempre, a audiência que nós temos é muito, muito vasta, daqueles que não entendem nada, daqueles que entendem tudo. Então, a gente tenta alimentar todas essas categorias, e eu acho que a gente poderia falar, começar, porque do jeito que ele falou aqui, e sofreste, o senhor aqui parece que está falando realmente para aqueles que conhecem ele, porque ele fala aqui, onde é que está aqui? E sofreste, e tens paciência e não trabalhaste pelo meu nome. Então ele fala, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, Apocalipse 2, 2, e pudesse provar e dizem ser apóstolo, etc. Mas aqui fala que o Senhor fala no versículo 4, tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Eu acho que a primeira pergunta já é bem clara, assim, tipo assim, amada, o que é o primeiro amor? Vamos conversar sobre o primeiro amor antes de falar outras coisas? Sim, vamos. Vamos sim, vamos. O primeiro amor, né? Então, a questão do primeiro amor. Vocês conseguem lembrar quando vocês conheceram, quando vocês namoravam o marido de vocês? Vocês que são casados? Ou quem está namorando, ou quem já namorou, sabe? Vocês lembram disso? Então, para cultivar um casamento, o que é que acontece? A gente não pode deixar cair no esquecimento quando você conheceu o seu esposo. De vez em quando, eu e o Jones, a gente relembra, a gente conversa sobre quando a gente se conheceu. A gente conversa como foi quando a gente se conheceu, a gente conversa os planos que a gente tinha, a gente conversa essas coisas, a gente traz a existência novamente. E em Lamentações vai falar assim, traz a esperança, traz à sua memória aquilo que dá esperança. E o primeiro amor em Cristo é a mesma coisa. Quando você conheceu Cristo, você estava enamorada com Ele. Quando você conheceu Cristo, ali foi o teu primeiro contato com Ele. Quando você o aceitou como namorado, por assim dizer, que é essa figura de linguagem da noiva, você simplesmente, você abriu seu coração, você se apaixonou. Você simplesmente... Ó, a irmã Célia tem 42 anos de casada e com certeza ela consegue trazer à memória o tempo que ela namorava com o esposo dela. É isso. E com Cristo é a mesma coisa. Você tem que pegar e voltar lá. Quantos anos faz que você conheceu Jesus? 10 anos? Ah, então você vai ter que voltar. E é isso que o Senhor quer, porque muitas vezes, como um casamento cai na rotina e cada um vai para um lado, ó, a irmã Lucimara tem 18 anos de casado. Como um casamento cai na rotina e cada um vai para um lado, sabe quando o casal não se comunica mais, não se fala mais, tá aquele casal frio, o marido tá lá assistindo futebol, a mulher tá lá no outro quarto assistindo novela, sabe? Aquela frieza. E um foi dormir, o outro nem viu, um levantou e foi trabalhar, o outro nem tchau deu. E engraçado é que tem artimanhas do inimigo, né? De questão de fazer as pessoas não estarem juntas. Justamente. Né? Um vai trabalhar, o outro também. Aí quando chega em casa já é tarde, quase nem se vê, né? Tanta coisa. E daí o que acontece? Começam a viver como se fossem dois estranhos. Dois estranhos. E é isso que acontece. O Senhor chama a minha atenção e a sua atenção. Você esqueceu do teu primeiro amor, sabe? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Por quê? Porque muitas vezes, da mesma forma física que você faz aqui com o seu esposo da terra, você faz com o seu noivo do céu. E o teu noivo, ele vai vir te buscar.
Mas só que, tipo, como assim? Será que... Como que ele vai vir buscar uma noiva estranha que não tá nem se arrumando? Ele quer te encontrar sem ruga, sem mácula, com teu vestido branquinho, você arrumada, você se guardando para ele. E muitas vezes, só um segundinho, e muitas vezes você se afastou tanto, 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 tanto dele, que você começa a arrumar outros namorados, substituindo ele. Daí você fala, mas como? Por quê? Porque você está enamorado ou enamorada de outros noivos. Você começa a colocar no lugar dele admiração por outras coisas. Porque a gente tem um vazio existencial aqui, ó. Esse vazio só preenche com o nosso noivo, tá? Só é preenchido com ele, com a figura do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso noivo. Só, não tem nada que preencha. E quando você se afasta muito dele, esse vazio começa a gritar. Eu tô vazio, eu preciso de alguém, eu tô vazio, eu tô me sentindo vazia, vazia, e daí você começa. Às vezes você começa, você tem lá um aplicativo, sabe, de relacionamento, sabe? Você tem amigas, você tem outras pessoas, você tem outras situações, e começa ali criar um outro relacionamento e deixar ele de lado. Você vai deixando, deixando, deixando a ponto que você e ele se tornam estranhos. É verdade, vai apagando, né? Vai apagando a chama do primeiro Vai amor. substituindo por outra coisa, né? E é uma chama. Se você não pegar e colocar lenha nessa chama, essa chama vai se apagar. Tem os tanques do amor, lembra, né? Daquele livro lá. Você tem que estar sempre com os tanques do amor, Sim, né? tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Do amor, Isso é né? ótimo para casamento, isso é ótimo para relacionamento e relacionamento com Deus também. Aí você tem que estar preenchendo, né? Sabe? Você precisa preencher. É um relacionamento. E um Agora, relacionamento é como uma planta. Se você não der água, se você não adubar, se você não for lá, ali, aparar as folhinhas, se você não cuidar, vai morrer. é E o teu verdade. relacionamento com Cristo pode morrer também. E o nosso relacionamento com Cristo é a mesma coisa do que o casamento, né? A irmã Porque... Regina, Célia, 15 anos casada. Aham. Então, eu e o pastor Jones somos casados há 14 anos. Há 14 anos. E o relacionamento com Cristo é a mesma coisa, porque é um relacionamento. E eu e o pastor Jones, há 14 anos, a gente mantém o nosso namoro com Cristo. Ontem mesmo, o Jones estava falando para mim, foi ontem que você falou para mim, eu e você, desde quando a gente casou, a gente continua no mesmo nível com Cristo. Ah, E eu peguei e falei para ele, pro Jones, eu falei assim, eu falei, aumentou o nosso nível com Cristo. Hoje eu falei, porque é verdade, hoje eu vejo que a nossa vida com Cristo, nós somos bem mais íntimos de Cristo. Sabe? Hoje eu consigo falar para Deus, eu consigo falar Pai, eu chamo ele de pai, meu paizinho, meu papai, ele é meu pai. E hoje eu consigo sentir ele como pai. Não é à toa que a igreja é chamada de noiva. E ele é o noivo. Não é à toa, né? Porque é esse nível de relacionamento mesmo que nós temos com Jesus. E é esse amor, é um amor relacional, é um amor assim tão intenso quanto de um homem e uma mulher, né? Justamente. Sabe, é algo profundo e a gente não pode perder isso. E o cordão, está escrito na palavra que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente, né? O que é o cordão de 3 dobras? É o casal mais Jesus. Isso, é Né? verdade. Então, como está escrito, o que pode nos separar do amor de Deus, né? Está escrito lá, a perseguição, a angústia, nem a altura, nem a profundidade,
Nada pode nos separar, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. A não ser que nós mesmos, né? A gente, se a gente quiser. Se for o nosso querer, porque às vezes a pessoa ela não se toca, Pastor João, mas ela está se afastando às vezes aos poucos do Senhor sem ela perceber. Esse é meu tópico agora, a pergunta que eu ia fazer. Helene, eu achei aqui, tá, Helene, tá, 2 de Crônicas 12, a história começa em 12, tá? Você começa a ler 2 de Crônicas 18, desculpa, 2 de Crônicas 18, começa no 12, e lá no trono, quando está no versículo 20, tá? 2 de Crônicas 18, 20 é a história. Pois é, eu vi vocês aí, casada, 12, 16 anos, eu falei, nossa, bebê, né? O João tá 30 e... é bebê, é bebê. Mas, pastor, então, tocando no seu ponto aí, essa é a minha pergunta aqui. O senhor tem falado claramente aqui em Apocalipse, ele falou que esses, eu vou falar dos irmãos, agora falou, eles, o senhor conhece, eu estou lendo aqui o versículo 3, sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não cansaste. Então, aqui nós vemos irmãos que estão trabalhando pelo Senhor. Entretanto, versículo 4 fala, porém, contra ti deixastes o teu primeiro amor. Versículo 5 ele fala, em prática, voltar para as primeiras obras. Então, a gente estava conversando isso outro dia, o cristão não sabe, é um perigo muito grande isso, né, Matos? Porque os cristãos podem ir para a igreja aí todo dia de semana, sábado, domingo, seja o que for, estudo bíblico, fazer ministério, etc, etc, etc. Mas no final, eles não estão com o Senhor, exatamente isso que eles estão falando. É um perigo isso, não é? Sério demais, né? Sério demais. Trabalhaste bastante, né? Uhum. Pelo meu nome, mas, quer dizer, é o ativismo da igreja, né? É aquele ativismo na igreja, entendeu? A pessoa tá lá, né, trabalha bastante, sabe, na obra, na igreja, né? Mas está perdendo aquele relacionamento com Cristo, né? Está prejudicando o teu relacionamento com Deus. De tanto que você está fazendo aqui, né? Para a igreja, é algo muito profundo isso. Às vezes existe uma fuga. A pessoa está fazendo a obra de Deus, ela está fazendo a obra. Ela está, mais ou menos assim, ela está arrumando o enxoval da noiva, ela está arrumando o enxoval do noivo para que tudo fique perfeito, lindo para aquele dia, mas ela mesmo não está nem preocupada com o casamento dela. Ela não está nem ligada, ela está no piloto automático. Ela faz as coisas, mas ela não vive mais aquilo. Aquela história de amor é como se fosse para os outros, não mais para ela. E fica aquela fuga. Esses dias eu ouvi falar uma frase do Senhor dentro de mim. Muitos estão trabalhando, mas falta-lhes amor. Oh. Essa semana, irmã Aline, eu passei a semana inteira trabalhando com as pessoas sobre 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, sobre a questão do amor, que vai falar ali, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sabe? Mesmo se eu tivesse o dom de profetizar, e mesmo que eu pegasse todos os meus bens e dessem aos pobres, distribuísse aos pobres. Conhecesse todos os mistérios, tivesse uma fé para transpor as montanhas, né? Se eu não tivesse amor... Mas sem amor... de nada valeria. Olha que coisa séria isso. Então, é justamente isso é a pergunta do pastor João. Uhum. Porque, de repente, e é o que você está falando, e é porque, de repente, a pessoa está trabalhando, fazendo a obra, conhece, fala, profetiza para nações, profetiza para nações, eu estou falando, gente. Faz coisas, Uma vez ganha almas adoidado, né? Pessoas, milhares aceitam Jesus Cristo, se convertem no ministério dela. Uma vez eu vi um grande pregador, e eu espero que seja só uma falácia, uma mentira inventada, falando de um grande pregador que sempre
pregou sobre o Espírito Santo mundialmente e falando que eu acho que o filho dele, era uma matéria que falava assim, o filho dele falando assim, ou ele pedindo desculpa, porque ele não vivia nada daquilo que ele estava pregando. Então, Tá entendendo o peso espiritual disso? Porque, de repente, aí entra aquela questão, sabe? Muitos, aquela questão, afasta-te de mim, eu não te conheço, sabe? E ninguém quer escutar isso. Passar uma vida fazendo a obra de Deus, e naquele grande dia, você chega lá e o Senhor falar que não te conhece. imagine Mas isso. só que tem uma coisa. Tanto que eles vão ficar assim, surpresos, né? Nossa, Senhor, mas como, né? Eu fiz isso, aquilo. Quanta coisa eu fiz para o teu reino, né? Sabe? Mas tinha se desligado. E mais uma coisa, o Senhor, e eu já pensei muito nisso, o Senhor falar para a pessoa, eu não te conheço, mas a pessoa também não conhece mais o Senhor. Tá entendendo? Que coisa, né? Porque ele está trabalhando para o Senhor, fazendo aquilo como se ele fosse assim, fosse o ganha-pão dele. Ele não faz mais por amor, ele vê o próprio Pai Celestial como se fosse o patrão dele e ele um empregado. E às vezes ele mesmo vê a obra crescendo, né? Porque cresce, porque ele é ungido. Ele foi ungido. Ele tem a unção. Daí vê a obra crescer, prosperar, né? A igreja começa a lotar, e é milagre, é profecia, né? Maria Carmo. Só que a pessoa se desliga da fonte. É como se ela tomasse a frente agora da igreja, né? Sim. Tipo, a pessoa diz assim, inconscientemente, né? Não, Senhor, pode deixar que eu cuido da igreja, né? É como se dentro dela fosse, ela tomasse essa decisão. Senhor, pode deixar, eu cuido aqui, né? Pode deixar que eu cuido. O negócio é meu aqui, a coisa tá indo bem, né? É isso que acontece. Uhum. Que a pessoa se desliga da fonte, né? A pessoa se desligou da fonte. E tá lá, trabalhando, né? Muito, né? Aquela atividade toda, aquele ativismo todo, né? E ela começa a ficar independente, entendeu? Quantas pessoas começa hoje, a ficar independente. Quantas pessoas hoje não gostam mais do emprego onde ela está, mas ela está naquele emprego porque ela precisa sustentar a família dela. E muitas vezes, pastores, pregadores, pessoas que estão na linha de frente do ministério, elas estão da mesma forma. Olha, não gosto mais de servir a Deus. Só estou servindo a Deus porque eu preciso. Imagine que coisa mais lamentável, mais triste. Ela não está mais servindo porque Deus é tudo para ela. Não, é porque existe só uma moeda de troca. E isso é uma coisa muito triste para um pai. E eu me lembro muito de uma letra, eu sempre me lembro disso, aquela letra do David Keelan, né? Eu me torno independente e deixo de simplesmente crer, né? Irmã Célia. Na busca por crescer mais, né? Naquela busca por crescer mais. Amém. É uma armadilha, né, pastor João? É uma armadilha, realmente. Irmã Célia, e eu vejo assim que as pessoas criticam muito pastores. A gente sabe que existe muitos pastores mercenários da fé, mas só que as pessoas criticam muito pastores. A pessoa começa a vender a unção dele e vender a bênção, né? As pessoas criticam muito os pastores, mas só que as pessoas deveriam orar mais pelos pastores, para que eles tivessem força de continuar com o cajado na mão, que eles continuassem à frente ali, sabe, guiando a ovelha para o bom caminho, porque os pastores são pessoas solitárias demais. Qualquer pastor pregador é muito solitário. E a ira do inimigo em cima é tremenda, é uma coisa extraordinária. A gente sabe disso, o pastor João sabe também. Eu e o pastor Jones aqui, a gente sabe também, só que graças a Deus que a gente sempre colocou Deus à frente de tudo, então a gente suporta esses dias maus.
Porque pra gente, a gente tá aqui, ó, todo mundo tá de férias, mas a gente tá aqui em Cristo. Mas nem todo mundo suporta isso. E eu não sei também quantos anos de ministério que eles têm. Eu não sei o que foi que causou a tristeza no coração deles, de repente, sabe? Eu lembrei, vocês falaram isso, eu lembrei quando eu estava na igreja, eu fui lá décadas, e uma outra igreja, um outro pastor entrou, o pastor general, e mudou a doutrina da igreja, e alguns pastores, ia mudar a pregação, a doutrina da pregação daquela igreja, e foi falado isso para nós lá, que um dos pastores falou, eu não preciso pregar isso mais, você me fala o que você quer que eu pregue, eu prego. E era totalmente diferente do que ele pregava antes, ele ia até contra. Mas aí foi talvez a falta de amor, né? Para ele era mais importante o cheque, o dinheiro chegar todo final do mês. E eu achei interessante isso que você falou, isso veio na história, na minha memória, eu falar isso. Mas como poderíamos ajudar, amados, os irmãos ou os pastores? É extremamente difícil, talvez eles não vão nem ouvir esse vídeo, porque, como o pastor John falou, eu tenho uma igreja, aqui está o resultado, aqui está tudo, o Senhor me ama, e o coração está vazio, né? Como poderíamos ajudar os irmãos assim, sem eles jogarem a Bíblia na gente? E como poderemos trazer essa mensagem para os irmãos que já estão no caminho há muito tempo, e talvez aconteceu o que aconteceu aqui em Apocalipse. Isso é um alerta para todos nós, né? Como poderíamos verificar esse amor? Extremamente difícil isso, né, mano? Você vai ensinar uma pessoa que está bem, né? É difícil, é difícil. E Deus, olha, eu creio que Deus ele vai dar um choque na pessoa de realidade, qualquer hora, entendeu? Ele vai chegar assim, dar aquele choque, assim, ó. Eu espero, né? Porque é necessário, porque as pessoas só recebendo um choque de realidade para que elas possam, de repente, cair, sabe? A pessoa cair em si e ver que não é aquilo. O pastor João falou isso agora, e essa semana eu alertei. Eu fiz esse alerta para uma pessoa. Eu falei para a pessoa essa frase que está aqui, porque foi essa frase que o Espírito Santo pediu para eu falar para a pessoa, sabe? Para que a pessoa voltasse ao seu primeiro amor, sabe? Parasse, mas aonde, tipo, ela parou com a história ali em Cristo. Mas a pessoa só não jogou a Bíblia em mim, igual o pastor João falou, porque a pessoa está à distância. Porque a primeira coisa que ela fez, a pessoa pegou, meu Deus, ela falou coisas horríveis para mim. A pessoa me chamou até de vocês são tudo charlatão. A pessoa falou que eu era charlatona, sabe? A pessoa pegou e a pessoa saiu da igreja na hora, sabe? Ela estava na igreja aqui do Telegram, a pessoa saiu da igreja na hora, e a outra irmã que levou essa pessoa para a igreja ficou muito triste, muito chateada. Eu falei, minha irmã, por favor, não fique chateada, porque eu não estou chateada. Eu falei, não fique chateada. E ela falou assim, mas pastora, como que você está normal? Eu falei, eu estou normal, porque eu posso pedir, eu falei para ela, eu posso pedir desculpas para essa pessoa. Eu posso pedir desculpa por ter, de repente, falado, mas eu não posso pedir perdão e falar que eu me arrependi, porque se o Espírito Santo pediu para eu falar, eu tenho que falar. Então, mas a pessoa não admitiu. A pessoa falou que não e acabou. E a pessoa, sabe, ficou de mal com aquela amiga, a pessoa bloqueou nas redes sociais, fez todas essas coisas. É verdade. E o que a gente vai fazer? A gente alerta, mas ouve quem quer, amados. Então, o que a gente pode fazer é alertar, a gente alerta. E a gente orar pela pessoa. Não tem mais o que fazer além disso. E isso, porque daí a pessoa fica brava, porque a pessoa é usada por Deus, entendeu? Né? Faz muita coisa, é usada.
Porque Isso esse aconteceu. engano de estar distante e achar que está perto, esse engano de estar fazendo a obra e achar que está sendo noiva, que está íntimo, mas essa intimidade acabou e a pessoa se esfriou. Só porque está E usado, a usado mente... por Deus. Não, mano, acredito, é usado sim, A com pessoa certeza. pode profetizar, pode fazer tudo isso, mas sem amor, de nada adianta. E olha que caminho perigoso isso, né? E isso aconteceu conosco, o pastor João sabe, todos sabem, o pastor Anil. Aconteceu algo parecido, né? Eu levei um chacoalhão de Deus mesmo, eu levei. Ele falou sério, assim, ó, tem que voltar ao primeiro amor, né? Se arrepende da onde caíste, né? Senão eu venho a ti, né? Senão eu venho a ti, te tiro o candelabro. Olha, isso é muito sério, né? Eu tô fazendo assim, mas só que daí fica Entendeu? espelhado, né? Então fica o Por quê? inverso, eu Porque tenho que fazer para cá, então. daí fica certo. Uhum. Então é assim, porque senão é complicado, gente, né? Então a pessoa começa muita atividade, muita coisa e tudo assim. Como eu falei no início ali. Começa tudo a dar certo, começa, sabe, a coisa fluir extraordinariamente bem. Só que você se desligou da fonte. Você se desligou da fonte, né? É triste, e isso é triste. Maria Carmo. É triste demais. Né? Imagina o senhor chegar para você e falar, ó, eu vou tirar o candelabro da igreja. O que é? Tirar a presença dele. Boa noite, irmã Marisa. E eu fico imaginando quantas igrejas já aconteceu isso. Do Senhor sair, porque não teve mais relacionamento. Né? Quando fala de tirar o candelabro, é tirar o Espírito Santo que está dentro daquela igreja. Entendeu? Eu lembro que até saiu uma lágrima, eu falei, meu Deus, tirar o... Né? Depois de tanto suor, realmente, tanta dificuldade, né? Mas olha o tamanho desse engano, né? Meu Deus. É interessante isso que o senhor falou, né, pastor John? Depois de tanto suor, né? Depois de tanto pessoas indo para a igreja, dirigindo, todo aquele relacionamento, aqui, etc., por anos e anos e anos, vai aí, o senhor vem e fala, cadê o seu amor por mim? Mas como poderíamos ajudar essas pessoas? É extremamente difícil ao cristão se autoanalisar se eles realmente amam o Senhor ou não. Eu tive uma experiência assim aqui na minha casa, desse jeito, sabe? Quando eu estava só orando, e eu fico assim acanhado de compartilhar minha experiência. Mas pode contar. Pode, né? Vai ser benção, benção. Alguém vai ser bom para alguém. Né? Eu estava na sala de visita, já era noite, e eu estava orando, como vocês sabem, eu oro lá na sala de visita, eu estava orando, etc., e era noite já, estava só lá, e veio na cabeça que eu realmente amava o Senhor. Realmente veio na cabeça. Enquanto eu estava orando, aí eu lá mesmo, do jeito que eu estava orando, eu parei e perguntei ao Senhor, enquanto eu estava orando, pai, eu te amo mesmo, ou é tudo mentira minha? Porque ainda citei a escritura aqui, o coração é muito fraco, não podemos confiar no coração acima de todas as coisas. Então, a minha oração com o Senhor foi, está o meu coração me enganando, eu estou achando que eu te amo, mas eu não te amo. Essa foi a oração. Eu continuei orando, só falei isso. À noite, eu estava só nesse lugar e veio essa voz do meu lado esquerdo, assim, alto, muito alto, uma voz muito alta, com eco, parecia aquelas vozes, sabe? E eu sei que eu não lembro exatamente o que essa voz falou, mas assim que ela falou, eu caí de joelho e comecei a chorar no sonho. Foi só isso. Então eu percebi imediatamente que sim, realmente eu amo o Senhor. Imediatamente, assim que eu ouvi, eu caí de joelho e comecei a chorar. Era o Senhor falando um negócio. Na hora eu lembrava o que é, agora eu não lembro o que é. Foi poucas palavras. Mas só pelo estrendo. Como ele fala aqui na Escritura, só o estrendor da palavra dele, o som dele. Mas há isso, né? Há isso realmente em todos nós, que o coração é fraco, a gente leva essas coisas, principalmente como o pastor John falou, né? A gente soa, faz tanto trabalho, mas como assim que nós poderíamos ajudar as pessoas ao redor do mundo que isso é profético, isso está acontecendo, né? Eles estão esfriando. Entretanto, o trabalho que eles estão colocando no ministério dele estão crescendo até. Né? E agora, isso é perigosíssimo, como vocês têm falado.
O que pode ser, amado? Será que Cresce. não está orando mais? Quando ora do Senhor, não sente aquele negócio? Como poderíamos ajudar os irmãos assim, quando ouvir isso, amado? A Marcela falou com você. Ah, é? É assim, ó, o pastor João e meus irmãos e todos É ao verdade. redor do mundo. O que acontece é assim, se vocês lembrar de Saul, ele simplesmente, ele não perdeu a unção. É verdade, é uma graça, irmã Célia, o Senhor, e ele ama, ele repreende porque ele ama a gente, né? Ele nos ama, então ele repreende quem ele ama, né? Se endireita, né? Porque começa a virar uma coisa mecânica, né? De repente é uma coisa mecânica, não é? Sim. Você ora a Deus mecanicamente. Piloto automático. No piloto automático, você ora até mecanicamente, mas você perdeu, olha que coisa incrível isso. Então, perdeu o relacionamento. Porque o que acontece é o seguinte, Saul, ele foi ungido do Senhor. Por que Davi nunca ousou tirar a vida de Saul? Porque ele não queria, sabe, matar um ungido do Senhor, ele não queria tocar, ele não queria ofender um ungido do Senhor, porque uma vez a pessoa ungida, sempre ungida. Verdade. Essa é a questão. Só que a unção não tem nada a ver com a tua adoração. A sua unção foi dada por ele, e a tua adoração tem que subir a ele. Então, é um caminho inverso. Unção aqui, adoração aqui. E a tua adoração é o tempo de comunhão que você vai passar com ele. É a tua intimidade com ele. É o teu tempo com ele. Então, muitas vezes, você está trabalhando demais para o Senhor, você está fazendo muita obra, às vezes você pega uma obra aqui, outra ali, outra colar, você pega tanta obra para fazer que você não tem tempo para adorá-lo. Você não tem tempo para estar na presença dele como noiva, sabe? Eu de vez em quando, praticamente todo dia, eu pego e tô passando, eu tô na cozinha lavando louça, e daí eu pego e eu falo, então, senhor, eu gosto de conversar com o senhor aqui na cozinha quando eu tô lavando louça. Daí eu venho aqui no quarto, e daí às vezes eu tô aqui, tô sentada, tô aqui, eu vou deitar, mas daí eu falo assim, vou ajoelhar aqui um pouquinho para conversar mais um pouquinho. Então, você tem que ter aquele negócio de ele ser o teu amigo, o teu primeiro, aquela pessoa que você gosta de contar as coisas. Porque as pessoas têm uma mania de achar que não precisa contar as coisas para Deus, porque Deus sabe tudo. Não, ele quer ouvir da tua boca. O Espírito Santo me deu um clique agora. É o seguinte, né? A pessoa, existe sintoma, entendeu? O sintoma é que a pessoa vai perdendo o amor. Então a pessoa começa a servir a Deus, mas não consegue emanar mais o amor. Você está entendendo? Verdade, irmã Marisa. Né, irmã? Verdade. Aí, ó. A pessoa não consegue, ela vai perdendo o amor de Deus. O amor. Aquele amor que a pastora Nilva falou, né? Faço isso, faço aquilo, tenho fé, tenho conhecimento, tenho tudo, conheço todos os mistérios de Deus, mas se não tiver amor, né? Então qual que é o sintoma? A pessoa perde. A pessoa começa a se tornar fria, né? A pessoa fica começa uma frieza, e muitas vezes as pessoas têm um orgulho vai esfriando. Aí vem o orgulho, vem soberba. Mas mas eu jejuo o ano inteiro. Mas eu oro o ano todo. Porque Deus dá a palavra para mim. Porque eu. Chega uma hora que eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa fica tão cheia de si que ela não tem nem mais espaço para o Senhor. Entendeu? Mas ele é meu noivo. O Espírito Santo falou comigo, entendeu? Falou comigo. Começa muito, realmente o eu, começa. Então, a gente tem que cuidar com isso, porque o Espírito Santo pode ter falado comigo, mas ele pode falar com você também.
Eu não posso achar e acreditar que as palavras certas, vinda do trono da graça do Pai, é só em mim. Eu sou a escolhida, eu sou o cara. Não, não. Falou comigo, mas pode ter falado com o pastor João também, falado com a irmã Aline, com a irmã Marisa, com a irmã Gislaine, com a irmã Célia. É aquela síndrome, você acha que é o filho preferido, né? Sabe? Não é assim que funciona. Mas o pai ama a todos, né? Sabe? Não é assim que funciona. E outra coisa, de repente, você está escutando realmente o pai falar com você todo dia, ótimo, você está entregando a mensagem, mas comunhão com ele você não está tendo. E o teu tempo de intimidade? Então começa esse sintoma. A pessoa começa a ficar fria, calculista, né? Perde a essência, porque se desligou da fonte do amor, né? Então ela se torna fria. Ao ponto da e pessoa... vai o orgulho, a arrogância, vai prevalecendo, né? Prevalece. Então esse é o sintoma principal. Então eu tenho aquele irmãozinho simples, mas cheio de amor, né? Uhum. Cheio de amor. Assim, você sente isso. Você sente o amor verdadeiro, né? O amor que tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, né? E continua. Né? Sim. É um amor, como é que é assim? De você realmente ter a verdadeira humildade, se humilhar, né? E como é que é aquele negócio? É você ter o teu próximo superior a você mesmo, né? Justamente. Esse é o amor. Eu tenho que olhar o meu próximo sendo superior a mim mesmo. É. Porque quando eu começo a olhar para o meu próximo e achar o meu próximo inferior, é porque o orgulho está... batendo a porta. Eu estou muito soberba. Se eu olho ali para o pastor João e falo assim, mas ele é tão inferior a mim, entendeu? O que é isso? O nome disso é orgulho. E o nome disso é soberba, arrogância, prepotência. Daí é a raiz, né? A gente pode dar qualquer nome desses. E o Senhor abomina essas atitudes. Porque se eu estiver fazendo isso, eu estou fazendo contra um dos pequeninos dele. Entendeu? Porque o pastor João é um dos pequeninos dele. E daí o que eu vou fazer? Amém, irmã Célia. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Viu? Gratidão, irmã Célia, por sempre estar aqui ajudando a gente. Tá sempre aí. Sabe? Porque... pessoal usado por Deus. Deus abençoe os nossos irmãos queridos aí. Nossos irmãos são tão que ajuda a gente a fazer. A gente está aqui junto e é uma troca de experiência tão grande. E quando... às vezes vocês acham que estão aprendendo com o que a gente está falando, mas a gente está aprendendo com o que vocês estão passando para a gente. Pastor João? Amado, então, eu acho que vocês colocaram o dedo na ferida, sabe? Foi, né? Quando foi falado e vocês começaram a falar sobre o eu, olha só. E o Senhor ele poderia ter falado isso nas palavras dele em Apocalipse, mas ele não falou, ele poderia ter falado, né? É você com a sua soberba, você não está, você tem que se passar de mim, mas ele não falou, ele só falou, você saiu de perto. Eu acho que, então, maravilhoso isso mesmo, né, Mato? Vocês foi falado, o eu entra no meio, não entra? Entra. É eu? Peraí. Porque isso é vaidade. Começa a se achar superior, é vaidade. Né? É como Salomão falou, vaidade, é tudo vaidade. E o que é vaidade? É correr atrás do vento. Todas as tuas obras foram em vão, porque você só correu atrás do vento. Entendeu? Quando entra a vaidade, é em vão. Tanta escritura veio na cabeça, né? Mas eu te dei comida, eu te dei bebida, eu já fiz isso. O pastor do trem, em todo lugar, ele fala a mesma coisa. O eu se envolve e tira o amor do Senhor. Né? Terrível isso. Terrível, né? Nossa, que maravilha. Mas então vamos pegar aqui. Vocês querem orar aí, por favor, para os irmãos? Amém. E os irmãos que quiserem acabar com o eu deles, né? Eles podem, já que nós introduzimos. Amém, né? Orar, né? O que a gente pode falar para os irmãos que querem diminuir o eu e aumentar o Senhor? Deixa que eu falo. Viu o exemplo do eu? Tá certo.
E orar ao Senhor, falar assim, por favor, tira isso de mim. Tira de Orar, mim, né? tira de mim tudo aquilo que me afasta de Me ti. faça de ti. É ter essa oração, viu? Sabe? Tudo que me afasta. E essa palavra é para todo mundo, para apóstolo, para pastor, para profeta, para todo mundo. E tira as pessoas, e fala para o Senhor, tira, Senhor, as pessoas que me afastam de ti. É. Tira, porque existem pessoas que nos afastam de Deus. Então, que o Senhor coloque na nossa vida pessoas que façam nós nos achegarmos cada dia mais na presença do Senhor. E tira de dentro de mim tudo aquilo que tem me afastado de ti. Amém, irmã Gislaine. Glória a Deus, né? Louvado seja Amém, Deus. glória a Deus. Senhor, me dá um coração puro, me dá um coração grato. Senhor, o Senhor sabe que eu não sou nada sem ti. Então, ora para Deus e abre teu coração, Senhor. Se eu estiver nesse engano, por favor, abra os meus olhos espirituais. Porque engana mesmo, amados. É tipo um fermento, é aquele fermento que põe e vai agindo devagarzinho. É o fermento que leveda toda a massa. Ah, mas é só um terrível, pouquinho de fermento, não vai dar diferença. Vai sim, vai fermentar toda a massa. E você não percebe. Você começa hoje com um pouquinho de vaidade, sabe? Eu tô, como que é? Eu tô feliz porque eu tô passando no YouTube. No outro dia você tá feliz porque alguém fez um comentário e falou que você é melhor do que o João e do que o Jones junto. Começa já a falar, nossa, né? Você nossa, que unção, né? Olha como Deus te usa e tal, essas coisas todas, né? E chega outra semana, mais um comentáriozinho, uma coisinha, e daí eu vou inflando. Calma lá. Eu tenho que ver que não sou eu. Entendeu? Eu tenho que diminuir todos os dias para que Jesus Cristo cresça em mim. Amém. E se o Espírito Santo, como candelabro, se afastar, sair daqui de dentro, se o Espírito Santo se afastar de mim, vocês vão ver que eu não tenho uma só palavra para falar para vocês. Então, eu tenho que ser totalmente dependente da presença do Senhor. E quando vier os elogios, glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Sabe? A glória dele. A glória dele. Não precisa xingar a pessoa que elogiou, não. A pessoa gosta de você, glória a Deus. Amém. Por isso também. Não precisa ofender a pessoa, não. Abraça a pessoa porque a pessoa gosta. E daí você fala para a pessoa assim, eu sou esse frasco aqui. Aqui tem a água é o Espírito Santo. Quando essa água terminar, o frasco não vale de nada. Você só joga ele para o material reciclável. Esse somos nós somos só o frasco. Nós só somos esse frasco, essa garrafa vazia. Entendeu? Então, o importante não é a garrafa. Garrafa a gente encontra em qualquer lugar. É o líquido que está dentro. É o líquido que está dentro da garrafa. Entendeu? A gente só é a garrafa. Eu estava pensando aqui como ajudar os irmãos sobre isso, e acabou que veio também, quando vocês começaram a falar, que a pessoa que está distante do Senhor e não sabe, ela vai começar a agir de maneira estranha, talvez tratando os irmãos da maneira estranha. Vocês falaram isso aí, né? Tratando os irmãos da maneira estranha, passando julgamento nos irmãos, sim, cortando os irmãos aqui, cortando os irmãos ali, cortando todo mundo. Isso, então, sai da pessoa, eu estava pensando sobre isso. E se a pessoa se autoanalisar, fala, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cortando os irmãos? Então, de uma certa maneira ou de outra, a pessoa sabe, né, Marcos? Esse tipo de atitude. A mente está cauterizada. Às vezes a mente está cauterizada. Quando a pessoa se entregou aquilo, mas Deus vai avisando, Deus avisa, Deus usa o irmão, Deus usa o irmãozinho, Deus usa tudo para ir falando, né? Muito bem, mas nossa. Aí você vira, que nem você vira, aí você vira, é um sino que faz barulho. Ele é vazio, só que ele só faz barulho, né? Carroça vazia. É a que mais faz barulho. Às vezes, e infelizmente, né? Infelizmente, como os pastores têm falado, às vezes a pessoa está nesse ritmo descendo, cada vez ficando mais orgulhoso, eu cada vez crescendo mais, e não vê, né? Porque está fazendo tanto ministério, tanto trabalho, que não quer ouvir de jeito nenhum alguém
É uma pena aí, só o Senhor mesmo. Aí houve uma crítica, fica brabo, nervoso, né? Ah, não, Que se ele- me criticar, eu não volto É, mais. e a gente daí fala, o Deus fala, e a pessoa fica braba, ela não aceita, nem aceitar aceita, né? Não, como? Mas como? Né? Tudo Né? isso é muito sinal, né? Mas, irmã Carmen, Deus abençoe. E nós só estamos suscetíveis a isso, estamos sim, por sermos seres humanos, né? Mas, Então é complicado. parece que foi muito bom hoje. Muito Para obrigada, irmã muitos dos Célia. irmãos, muito obrigado aos pastores. Olha, gratidão Ok, mesmo. Eu fico nós feliz. temos uma pastora, a Carmen quer perguntar como você está, pastora. Eu estou bem na medida do possível. A única coisa que eu estou vendo hoje que eu não tinha visto ainda, eu estou com a boca meia torta. Então, isso daí não é um bom, isso daí não é um bom sintoma, não, mas eu estou bem, eu estou bem. Ninguém Faz percebe. parte. E o João ri da minha boca torta, tá? Ninguém Mas percebe. faz mas eu parte. tô bem. Não, mas é que às vezes eu começo a sentir repuxar um pouquinho, e daí quando eu vejo a minha boca um pouquinho torta, eu já fico meio assim. Mas graças a Deus, então orem por mim, por favor, pela minha saúde aí, que Deus vai me Em nome dar de Jesus, né? saúde para eu continuar aqui junto com vocês, porque é muito gratificante, irmã Célia, é muito gratificante para a gente e é prioridade para a gente, sabe? Eu e o Jones, a gente tenta, assim, não fazer programação nenhuma, assim, sábado à tarde é aqui que a gente fica aqui em casa já se preparando, tudo, sabe? Porque para encontrar com vocês, é um encontro, sabe? E daí eu sempre, quando eu estou assim, eu sempre falo, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Glória É a como Deus. o óleo suave que escorre pela orla da veste de Arão, ali o Senhor ordena a bênção. E o Senhor desce aqui no nosso meio, Então tem uma Senhor. A promessa gente sente a linda. presença de Jesus, né? Tem uma promessa linda. O Senhor está ordenando a bênção aqui em nosso meio. Amém? Amém. Amém, Jesus. Então podemos começar com a oração. Nossa, já passou muito. Pode ficar umas 3 horas falando. Pastor, Olha só. vocês querem orar aí para as pessoas ao redor do mundo? Não, por favor. Amém. Então, Qualquer ora. oração que vocês querem fazer aí, né? Obrigado. Amém. Amém. Pode orar. Daí. Eu oro. Então tá, vamos orar então, amados? Olá, irmã Gessi! Oh, meu Deus, que saudade! Deus abençoe, irmã Gessi. Eu quase chorei agora. Deus abençoe, irmã Gessi. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos orar então, Vamos amados? orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por mais um dia aqui na sua presença junto com os irmãos. Senhor, muito obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, por esse tema. Sim, Senhor, eu peço ao Senhor, tenha de misericórdia desses pastores que não estão vendo, que eles estão se esfriando e que muitas vezes eles não estão mais nem escutando a sua voz, Senhor. Eles estão escutando a sua própria voz e achando que é a sua. E muitos não estão tendo nem zelo pelo noivo. Senhor, tenha de misericórdia. Senhor, vai trabalhando na vida deles, no oculto, no escondido. Vai trazendo, Senhor Jesus, à existência tudo aquilo que não existe mais na vida deles. Senhor, leva eles ao primeiro amor, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, vai tocando corações. Senhor, arruma as circunstâncias, situações para que eles voltem, Senhor Jesus, a te amar como eles te amaram um dia. Mesmo, Senhor Jesus, eles assim, sem conhecer tanto o Evangelho de Cristo, o primeiro amor deles era tão lindo e tão genuíno, que volte, que toda a prepotência, toda a arrogância, tudo aquilo que não procede do Senhor vai caindo por terra na vida desses pastores. E eu oro por todos aqueles que estão distantes. Muitas pessoas estão sozinhas. Não se sinta só. O Espírito Santo do Senhor que habita em vós está aí e estará todos os dias até a consolação, até a consumação de todos os fatos. Então não se sinta sozinho. Ore nos seus momentos difíceis, ore. Fique na presença de Deus, se coloque na presença de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Sabe? Converse com Ele.
Faça que nem eu. Se você estiver ali lavando a louça de repente, ou se você estiver, como eu, às vezes aqui sentadinha na cadeira, na madrugada, ora, sabe, conversa com ele na hora do banho, conversa com ele em todos os momentos. Ele gosta de dividir a vida, a sua vida não é sua, é dele também. Ele quer que você conte para ele como que está seu coração, como que está a sua vida. Ele é teu amigo. O Espírito Santo de Deus é o teu melhor amigo. Ele te prepara para o grande dia. Está às portas do teu casamento. Então, ó noiva, se prepara. Se prepara. Porque o Senhor é contigo. Não deixa que as coisas deste mundo, não perca nem um minuto de tempo, porque você e eu não temos mais tempo para brincar. Jesus Cristo está voltando. E muitas pessoas estão no entretenimento, na busca de tantas outras coisas que não te levam a nada. Tesouros deste mundo que só te afasta do Senhor. Junta tesouros eternos. Junta tesouros junto ao Pai. Em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Abençoe todos no chat. Abençoe a vida do pastor João, a família do pastor João e todos os irmãos que estão no mundo inteiro nos assistindo. Profetizamos a graça, a bênção e a proteção dos anjos para cada um. Em nome de Jesus, seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Senão o pastor João tem que ir até às 8h30 daí. Eu vou ter correr na palavra. Muito boa palavra. Muito obrigado aos pastores, então. Muito obrigado pela essa palavra que eu declaro o amor do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré sobre vocês dois. Em nome de Jesus. Sobre sua casa, eu declaro em nome de Jesus. Amém, amado. Em nome de Jesus. Amém. A gente fica até a próxima. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até lá. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Maravilha, realmente, aqui, uma grande bênção, realmente, ter os pastores conosco, né, Márcio?